Olá, equipe de Cálculo 3 do Cefet de Divinópolis. Nas últimas aulas, a gente estava interessado em mostrar que equações de primeira ordem podem ser usadas para investigar muitos tipos de problemas. Além disso, a gente viu alguns métodos para resolver tais equações se elas forem lineares ou separáveis. Bom, na prática, a gente viu uma série de problemas de valor inicial, os quais tinham uma solução. E, aparentemente, essa solução era única. Embora a gente tenha visto um exemplo que tinha duas soluções. Bom, mais uma pergunta que a gente vai responder na aula de hoje é: todo problema de valor inicial tem exatamente uma solução? Além disso, como que eu sei se a solução que eu encontro para o problema de valor inicial é única ou se existem outras? Vamos nessa então? O Teorema 2.4.1 trata da existência e da unicidade de uma solução de um problema de valor inicial associado a uma equação diferencial ordinária linear. E ele diz o seguinte: se as funções p e q são contínuas em um intervalo aberto i, que vai de α até β, contendo o ponto t igual a t0, então existe uma única função y igual a φ de t que satisfaz a equação diferencial y' mais p de t, que multiplica y, igual a 1 g de t, para cada t em i, e que também satisfaz a condição inicial y de t0 igual a y0, em que y0 é um valor inicial arbitrário dado. Então, esse teorema ele diz o seguinte, que se a equação diferencial é linear e as funções p e q são contínuas no intervalo aberto i, então esse problema de valor inicial linear ele vai ter solução. Além disso, a solução ela é única. Então, aqui a gente tem garantido tanto a existência quanto a unicidade de uma solução. Além disso, esse teorema garante que a função solução desse PVI ela está definida para todo t no intervalo i. Vamos utilizar então o exemplo 1 para entender um pouco mais esse teorema. Use o teorema 2.4.1 para encontrar um intervalo no qual o problema de valor inicial dado tem uma única solução. Observe que não está sendo solicitado a resolução desse problema de valor inicial, apenas encontrar o intervalo no qual o problema tem solução. Bom, o primeiro passo a ser feito é reescrever essa equação diferencial na sua forma padrão, ou seja, na forma em que está enunciada no teorema. Para isso, basta a gente dividir todos os lados da igualdade por t. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o seguinte, olha, y' mais 2 sobre t, que multiplica y, igual a 4t. Agora, ficou bem explícito aqui quem é para a gente a nossa função p, ou seja, aqui a gente tem a função p de t, e aqui a gente tem também explícito quem é a nossa função g de t. Bom, só um detalhe, pessoal. Aqui, olha, no teorema é p e g, beleza? Embora aqui esteja q, aqui é g. Vou só corrigir aqui o livro, tem um errozinho no livro. P e g. Bom, então é o seguinte. A função p ela é contínua para t menor que zero ou para t maior que zero, correto? Só não existe p de zero. Então, a gente tem que p é contínua para t maior que zero ou para t menor do que zero. Vou subir aqui um pouco o nosso quadro. Bom, já a função g ela é contínua em todos os reais. G é contínua em R. Não tem nenhuma restrição. Bom, a questão é, qual intervalo, então,
a solução desse problema de valor inicial vai estar definida. A gente tem que ver que o problema de valor inicial diz que y de 1 é igual a 2, ou seja, y está definido para t igual a 1. Como y de 1 está definido, a gente tem que escolher o intervalo t maior que 0. Portanto, a gente tem que o intervalo é quem? T maior do que 0. Logo, a solução desse problema de valor inicial ela é única e a função solução está definida para t maior do que 0. Né? Portanto, então, né, a solução do PVI, que é uma função, né, tem uma única solução, né, está definida e ela é única, né, tem uma única solução para t maior do que 0. Caso vocês queiram resolver esse PVI, a gente consegue resolver, é um problema de valor inicial, linear, pode utilizar métodos fatores integrantes, por exemplo. A solução desse PVI é a seguinte, pessoal, é y de t igual a t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado para t maior do que 0. Bom, Bruno, e se tivesse aqui como condição inicial y de menos 3 igual a 2? Tá, a função teria a mesma característica, né, a mesma lei de formação. No entanto, o intervalo de definição dela seria t menor do que 0. Voltando agora nossa atenção para equações diferenciais de primeira ordem não lineares, o teorema 2.4.2 nos dá condições suficientes, não necessárias, né, para garantir a unicidade de uma solução do problema de valor inicial. Suponha que as funções f e derivada parcial de f em relação a y são contínuas em algum retângulo contendo o ponto t0 e y0, então, em algum intervalo contido nesse retângulo, existe uma única solução do problema de valor inicial, y' igual a f de ty e y de t0 igual a y0. Volto a observar que essa condição de continuidade dessas duas funções é uma condição suficiente, embora ela não seja necessária. Vamos resolver o exemplo 2, então, para a gente aplicar o teorema apresentado. Aplique o teorema 2.4.2 ao problema de valor inicial, ou seja, vamos verificar onde esse PVI possui uma solução única. Bom, primeira coisa, a gente tem que identificar quem é a função f e a sua derivada. A função f, nesse caso, f de xy, é a função 3x ao quadrado mais 4x mais 2 sobre 2 que multiplica y menos 1. Bom, a gente precisa também calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, 3x ao quadrado mais 4x mais 2 sobre 2 é constante, então permanece. 3x ao quadrado mais 4x mais 2 sobre 2. E temos que calcular então a derivada então, de y menos 1 elevado a menos 1, correto? Que na verdade desce o menos 1, ou seja, fica o negativo aqui de fora, que multiplica y menos 1 ao quadrado, ou seja, y menos 1 no coeficiente. Bom, se a gente observar, pessoal, tanto a função f quanto a derivada parcial de f em relação a y, elas são contínuas sempre que y for diferente de 1. Então, elas são contínuas, né, para y diferente de 1. Ou seja, para y menor que
1 ou y maior do que 1. Se a gente olhar a nossa condição inicial, a gente tem que quando x vale 0, y vale menos 1. Ou seja, o nosso y0 é diferente de 1. Isso assegura que esse problema de valor inicial tem solução. Embora essa solução pode não ser para qualquer valor de x. O teorema não garante isso. Além disso, se vocês lembrarem, possui única solução. Só terminar aqui. Além disso, vocês lembrarem dos últimos exercícios que a gente resolveu nas últimas videoaulas, a gente resolveu exatamente esse PVI, alterando apenas essa condição inicial para y de 0 igual a 1. Então, como 1 é um ponto de descontinuidade da função f e da sua derivada parcial em relação a y, a gente chegou num problema de valor inicial com pelo menos duas soluções. Vamos resolver mais um exemplo. Considere o problema de valor inicial y' igual a y elevado a 1/3, y de 0 igual a 0, para t maior ou igual a 0. Aplique o teorema 2.4.2 a esse problema de valor inicial e depois resolva o problema. O primeiro passo, então, é a gente identificar quem é a função f de ty, que nesse caso é a função y elevado a 1/3. E calcularmos, a derivada parcial de f em relação a y, que nesse caso é 1/3 vezes y elevado a menos 2/3. A derivada parcial de f em relação a y, que é 1/3 vezes y elevado a menos 2/3, não é contínua para y igual a 0. Então, olha só, o que a gente tem aqui, que essa função ela é descontínua para y igual a 0. Logo, o teorema 2.4.2 não pode ser aplicado nesse problema de valor inicial. Isso não quer dizer que esse problema de valor inicial não possa ser resolvido, que ele não tenha solução. Vamos resolvê-lo pelo método de equações separáveis. Olha só, a gente tem que y' é igual a y elevado a 1/3. Ou seja, a gente reescrevendo ela, separando as equações, a gente tem então que dy sobre y elevado a 1/3 é igual a 1 dt. Integro do lado esquerdo em relação a y e do lado direito em relação a t, a gente vai ter então 3/2 vezes y elevado a 2/3 igual a t mais uma constante de integração c. A gente tem que y de 0 vale 0. Logo, a gente tem que o c entre 0 é igual a 0 mais c, ou seja, a nossa constante também vale 0. Voltando aqui então, olha, isolando y, a gente tem que y vai ser igual a mais ou menos 2/3 vezes t elevado a 3/2. Bom, aqui então, pessoal, a gente tem que y1 de t igual a 2/3 vezes t elevado a 3/2 com t maior ou igual a 0 é uma solução do PVI dado. Além disso, a gente tem que y2 de t igual a menos 2/3 vezes t elevado a 3/2 também é uma outra solução para esse PVI. Se a gente pegar a função nula y3, y de 0 igual a 0 para t maior ou igual a 0, ele também é uma solução para aquele PVI. Na verdade, a gente pode ir manipulando essas funções de modo que a gente encontre infinitas
soluções para esse PVI. Ou seja, se a condição do teorema não for satisfeita, a gente não pode afirmar que o teorema não possui solução. Ele simplesmente pode ter mais de uma solução. Vamos então resolver esse último exemplo. Resolva o problema de valor inicial, y' igual a y², y de 0 igual a 1 e determine o intervalo no qual a solução existe. Vamos primeiro aplicar o teorema 2.4.2 para ver se ele consegue afirmar se a solução vai ser única ou se a gente não tem essa informação. Então a gente tem aqui nesse caso que f de ty vale y², a derivada parcial de f em relação a y é igual a 2y, ambas são contínuas em R, logo a gente tem que o PVI possui solução única, né? PVI possui solução única. E vamos então encontrar essa solução. Bom, a gente tem que a nossa equação pode ser escrita como dy dt igual a y², que eu posso reescrever da seguinte maneira: y elevado a menos 2 dy igual a dt. Integro os dois lados, um lado em relação a y, o outro em relação a t, e vamos ter do lado de cá menos y elevado a menos 1 igual a t mais uma constante c. A gente tem também que y de 0 vale 1. Se y de 0 vale 1, a gente tem menos 1 é igual a 0 mais c, o que implica então que c vale menos 1. Levantando então, menos 1 sobre y é igual a t menos 1. Bom, ou seja, a gente tem que y de t é igual a 1 sobre 1 menos t. É claro, pessoal, que essa função é descontínua para t igual a 1. Além disso, a nossa condição inicial é definida para t igual a 0. Então, se eu tenho duas opções, t maior que 1 e t menor do que 1, a gente vai pegar então a opção de t menor do que 1, para que contenha, né, o valor inicial. Bom, observem que a função solução é definida só para t menor do que 1, embora esse valor 1 não apareça em nenhum lugar no PVI. Então, o teorema 2.4.2 garante a existência de uma solução, mas ele não informa o domínio dessa solução. Bom, pessoal, outro ponto no qual as equações lineares e não lineares diferem está relacionado com o conceito de solução geral. Para uma equação linear de primeira ordem, é possível obter uma solução contendo uma constante arbitrária, que a gente chama de C, na qual podemos obter todas as soluções possíveis atribuindo-se valores a essa constante. Isso pode não ocorrer para equações não lineares. Mesmo que a gente chegue numa solução contendo uma constante arbitrária, a gente pode ter muitas outras soluções que não podem ser obtidas atribuindo-se valores a essa constante, como a gente viu no exemplo 3, se eu não me engano. No exemplo 4, a gente viu isso. Bom, assim, a gente só vai usar a expressão solução geral quando discutirmos equações lineares. Bom, além disso, para uma equação linear de primeira ordem, a gente sempre encontra uma forma explícita para a solução dessa equação. Como a gente já viu, para equações não lineares,
isso quase sempre não acontece. O máximo que a gente consegue é encontrar uma solução implícita, embora isso nem seja possível na grande maioria das vezes. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.